Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que noite linda, que culto abençoado. Eu acredito que se eu tivesse parado por aqui, eu já estaria indo para casa edificado. Como Deus falou no meu coração no início desse culto. Sabe, irmãos, enquanto eu estava ali, sentado ali no banco, louvando também em pé, Deus falou comigo, sabe, não tem nada a ver com essas luzes lindas, não tem nada a ver com essa estrutura linda, com esse ministério de louvor abençoado, que é muito usado pelo Senhor, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. E onde Jesus está, irmão, ali existe vida, ali existe transformação, ali existe unção, ali existe salvação. O Senhor muda o ambiente. Nós cantamos, a atmosfera já mudou, não é por causa minha, é por causa de Jesus. É porque Jesus está na minha e na sua vida. Nós somos como uma fogueira santa, sabe, cheios do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos encontramos, irmãos, nós trazemos a glória do Senhor para este lugar. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus. Nessa noite eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. 2 Coríntios 8, 10. Nós vamos ler até o versículo 12. Amém? Quem achou diz achei. Quem não achou fala espera. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 8, 10. E nisto dou o meu parecer, pois isso convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só a praticar, mas também querer. Preste atenção. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tens. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Eu sei que o Senhor vela, eu sei que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Deus, que haja a tua presença, que haja, Pai, a transformação nas nossas mentes, que haja metanoia no nosso meio, que haja, Pai, mudança de curso, de rota, em nome de Jesus, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, Pai, que todo levante de Satanás contra vidas aqui, contra mentes aqui, Deus, que caia por terra em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. O Senhor colocou essa palavra em meu coração. Semana passada o pastor Rodinei, o nosso pastor, trouxe uma palavra em 2 Coríntios 8. E ele falou algo muito interessante, porque Paulo aqui, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele está falando nesse capítulo específico sobre a igreja da Macedônia. Ele está vindo falando sobre uma igreja que se doava. Se você pegar nos primeiros versículos aí de 2 Coríntios 8, você vai ver que ele vai estar falando sobre aquela igreja da Macedônia que se doava, uma igreja que mesmo vivendo em extrema pobreza, ou passando por uma extrema pobreza, queria compartilhar, queria contribuir, queria estar presente na vida dos irmãos que estavam fazendo a obra do Senhor, queria investir em vidas. Ei, você tem investido em vidas? Você sabe qual é o maior investimento? Nosso maior investimento nessa terra são vidas, é em pessoas. Invista tempo de qualidade em pessoas, querido. Talvez você está tão focado em tantas coisas, e Deus tem nos chamado a atenção que o nosso maior investimento é em pessoas, porque Ele investiu em nós, nós iremos investir em pessoas. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Preste atenção. E aí Paulo vem falando sobre isso. Só que naquela pregação do pastor, e eu fiquei fascinado com muitas coisas ali, principalmente com essa generosidade no coração da igreja da Macedônia, trazendo aqui para a igreja de Corinto que eles deveriam viver e se portar. Pega isso em nome de Jesus no teu espírito. Paulo, ele vem ensinando algo muito profundo, e eu fiquei curioso e falei, vou ler esse capítulo todo, porque tem algo muito profundo aí. E aí quando nós vemos aqui em 2 Coríntios 8, 10, ele fala algo muito interessante. Ele fala, ó, e nisso dou o meu parecer, que é a minha opinião, a opinião de Paulo. Olha o que ele está falando. Pois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes
não foi só a praticar, mas também a querer. E aqui, irmão, eu quero que você entenda o primeiro ponto dessa ministração: começar. Começar é necessário, querido. Você está comigo em nome de Jesus? Começar é necessário. Eu não sei o que você tem vivido, o que você já passou, sabe, os projetos, os planos, as promessas de Deus que estão sobre a tua vida, sobre a tua história. Irmão, deixa eu te falar algo. Você precisa começar, querido. Você precisa dar um pontapé. Não existe a partida de futebol. Eu gosto muito de futebol, apesar que o meu joelho hoje está complicado, não dá para bater mais aquela bolinha. Mas eu gosto muito porque eu amei jogar bola a vida toda, e agora eu gosto de assistir, né? Mas o juiz, quando ele apita, aquele jogador que está ali na frente, o atacante, ele toca para o seu companheiro. Irmão, você precisa começar, é o pontapé inicial. Na nossa vida, tudo que nós sonhamos, planejamos, nós precisamos dar um pontapé. Quantas pessoas a gente recebe aqui na igreja? Quantas pessoas chegam para mim: pastor, eu tenho promessas, eu tenho sonhos, é ministério, é não sei o que, eu quero fazer, vão para cima. Só que aí depois passa um dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 1 ano, e eu não sei quanto tempo mais. Existem pessoas que ainda estão estagnadas e não deram um pontapé naquilo que Deus já falou que você deve fazer. Você está comigo em nome de Jesus? Tudo na vida tem um ponto de partida. Pega isso no teu espírito em nome de Jesus. Tudo na vida tem um ponto de partida. Você precisa começar. Paulo, ele vira para essa igreja aqui, ele está falando agora com a igreja de Corinto. Ele vira e fala o seguinte: ó, desde o ano passado começastes. Opa, ponto de partida, início. Nós cantamos aqui que o Senhor é o alfa e o ômega, o início, o meio e o fim. O Senhor sabe o começo e sabe o fim. Você precisa se posicionar aqui. Deus já falou algo ao teu respeito. A nossa maior revelação é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma revelação infalível, ela não volta atrás, ela não mente. Isso aqui é a palavra de Deus para a nossa vida. Ela diz que você é mais que vencedor, que onde você pisar a planta dos teus pés, as coisas irão acontecer. Ora, você precisa se posicionar referente à palavra que foi lançada no teu coração, ao teu respeito, sobre quem você é. Comece. Você está comigo em nome de Jesus? Ah, pastor, mas eu tenho tantos sonhos, são tantos projetos. Deixa eu liberar uma palavra do teu espírito. Pega isso em nome de Jesus. Não sabe por onde começar? Começa orando. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não sabe por onde começar? Começa orando. A oração, irmão, é uma das armas mais poderosas do crente. Nós precisamos gerar em oração, nós precisamos clamar em oração, nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que Ele quer que nós façamos. Você está comigo em nome de Jesus? É na oração. Eu estava lendo um livro do Bill Johnson, o pastor da Bethel, os irmãos que gostam aí, da Alice. Ele fala algo muito interessante, é Centro do Universo, um livro fantástico, eu aconselho a leitura para quem gosta de ler. Ele fala as descobertas dele na oração. Uma das descobertas dele na oração não foi ficar cheio do poder e sair falando em línguas, não foi ficar profetizando e sim, irmão, nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus, nós viveremos experiências maravilhosas com o Senhor. Mas uma das descobertas em oração de Bill Johnson é o seguinte: quanto mais eu oro, mais eu descubro que eu dependo do Senhor, mais eu descubro quão miserável eu sou, o quão falho eu sou, o quanto eu dependente eu sou, o quanto eu preciso que o Senhor me mude, me transforme, me impulsione. Você está comigo em nome de Jesus? Não sabe por onde começar não? Comece orando. Comece orando, comece dobrando o teu joelho dentro do seu quarto, ou no monte, não sei onde você ora, na sua casa, no seu trabalho, porque todo lugar pode ser um lugar de oração quando nós estamos de fato em Cristo. Comece orando. Você está comigo em nome de Jesus? Primeira coisa que você precisa entender: comece orando. Quem não começa, vive só no mundo dos sonhos e não concretiza nada.
Está comigo? Quantas pessoas a gente olha para elas e fala assim: nossa, que potência, uma bomba atômica dos céus na terra, uma bomba atômica de Jesus, trazendo a cultura, trazendo mudança, uma pessoa que tem um potencial gigantesco, sonhos, às vezes até qualidades, características, mas vive no mundo dos sonhos, não vive no mundo da concretização. Você está comigo? Deixa eu ser profeta de Deus sobre a tua vida, levanta a mão. Você vai começar não só a sonhar, mas você vai começar a concretizar aquilo que você sonhou em nome de Jesus, através dos sonhos de Deus para a tua vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Começa. Olha só o que diz em Filipenses 1,6, não precisa abrir a Bíblia para nós ganharmos tempo. Diz o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Jesus começou algo em você, você também precisa começar. Você está comigo ou não está? Jesus começou algo em você, você também precisa começar, precisa se posicionar diante desse começo. Você está comigo em nome de Jesus? Querido, é tempo de começarmos. Primeira lição que eu aprendo aqui: comece, inicie. Sabe aquele negócio que está parado? Sabe aquela obra que Deus já falou? Sabe aquela missão que o Senhor já falou, que quer te usar? Sabe aquele instrumento que Deus já mandou você estudar porque Ele quer te usar? Sabe aquela casa de recuperação? Sabe aquele hospital que Deus já mandou você visitar? Está na hora de sair só dos sonhos e começar a viver os sonhos de Deus. Aleluia. Volta comigo no texto, 2 Coríntios 8:10. E nisto dou meu parecer: por isso convém a vós que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Segunda lição que eu aprendo aqui. A prática nos leva à perfeição. Você entende que a vida do cristão às vezes não é na ordem natural das coisas. Tem gente que fala assim: eu só vou fazer se eu gostar, eu só faço se eu gosto, se eu me identifico. Para que eu vou num lugar falar de Jesus que tem os moradores de rua? Por que eu vou fazer? Irmão, quem disse que você precisa gostar? Você precisa começar a praticar. Quem gera amor no teu coração é o próprio Cristo. Você está comigo em nome de Jesus? A prática, ela nos muda. Nós precisamos começar. Quando você olhar para uma situação, um irmão está precisando de você, está acontecendo uma situação, começa e pratica. Logo, logo algo vai mudar dentro de você. Sabe por que muita gente está dando desculpa dentro da casa do Senhor? Porque falar: eu não gosto, eu não fui chamado para isso. Porque eu não posso, porque isso para mim não me agrada. Quem diz que tem que te agradar, irmão? Tem que agradar Jesus. Você está comigo em nome de Jesus? Porque eu não fui chamado para fazer isso. Começa, se capacita. Existe uma capacitação do alto que já foi derramada sobre a nossa vida. Em Atos 1, em Atos 2 fala sobre isso, que o Espírito Santo de Deus foi derramado, e Ele está nessa terra para me capacitar e te capacitar. Agora é o meu posicionamento e o seu. Você está comigo em nome de Jesus? Olha só, eu sei que é um dito popular: a prática nos levar à perfeição, mas tem fundamento bíblico. A palavra prática do grego é teleios, que significa maduro, significa aperfeiçoado, significa alguém que passou por algo, que praticou algo e hoje está aperfeiçoado, amadurecido. Em Hebreus, o escritor de Hebreus fala isso, em Hebreus 12. Depois você lê lá um pouquinho sobre a prática, sobre sermos perfeitos. Perfeito ali não é um corpo glorificado, é a pessoa que pratica, que tem prática. Alguém que foi amadurecido porque praticou, porque viveu. O que você tem vivido, irmão? Talvez tem coisas na tua vida que Deus quer fazer e que você não está vivendo ainda, porque você ainda não começou a praticar. Você está comigo em nome de Jesus? Olha só o que Paulo diz, ele fala o seguinte,
Porque desde o ano passado começaste não só a praticar, mas também a querer. Aqui entra a ordem. Tem um segredo aqui. A ordem ela pode ser diferente. Às vezes você terá que começar a praticar, para depois se apaixonar pela prática. Está comigo? Às vezes você vai ter que começar a praticar, para depois se apaixonar pela prática. Você acha que eu comecei ministrando a palavra de Deus assim? Eu lembro que eu participava de células, e eu comecei a me apaixonar por falar sobre a palavra de Deus. Eu via pessoas falando, e eu falei assim, eu quero também. Minha esposa lembra, o meu líder de célula, que foi o meu discipulador, ele chegava em mim e falava assim, leva a palavra. Aí eu ficava assim, tremendo, né? Aí começou uma vez, duas vezes, três vezes, vai indo, e Deus vai gerando um amor no nosso coração, porque a gente vai começando a ver os frutos, e começa a entender que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Jesus, mas a prática ela precisa existir na minha e na sua vida. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida em nome de Jesus, pega isso. Quem ama o rei, aprende a amar a missão que ele te deu. Quem ama o rei, vai aprender a amar o serviço, vai aprender a amar a missão, vai aprender a amar os projetos, vai aprender a amar pessoas, vai aprender a colocar as coisas no lugar, vai aprender a fazer aquilo que Deus está mandando fazer, mesmo você gostando ou não, faça, porque quem ordena sobre o reino é o rei, e ele tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Olha o que diz em Tiago 1:22. Tiago 1:22, não precisa abrir, diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, ou em outras versões, praticantes. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem hora que a gente fala que pratica, irmão. Jesus está falando que o verdadeiro evangelho, a verdadeira obra é visitar as viúvas, é acolher os órfãos, é ir visitar os presidiários, é cuidar das viúvas, é amar, sabe, as pessoas, é ajudar o necessitado. Que esse amor esteja sobre o teu coração, irmão. Não é gerado assim. A prática, comece. Eu lembro que há 6, 7 anos atrás eu fazia parte de um projeto lá na minha cidade, Montes Claros, norte de Minas, terra do Piqui. Eu lembro que eu fazia parte de um projeto chamado Luz da Madrugada. No começo eu achava muito chato, né, ter que ir toda quinta-feira, assim. No começo não, né, eu fui uma vez, falei, nossa, esse negócio não é para mim. Eu tinha que levar a marmita, a gente levava a marmitex, fazia o bandejão, entregava para os moradores, fazia um louvor, a palavra. Mas eu comecei, irmão, ter um amor tão grande por aquilo. Eu ia tomar banho, olhava para a água do chuveiro e falava, Deus, eu tenho água caindo do meu chuveiro sobre a minha cabeça, e aquelas pessoas que estão lá. Deus começou a gerar algo em mim. Eu comecei a praticar, eu comecei a viver, e isso em várias outras coisas que eu também preciso melhorar. Não estou aqui para dizer que eu sou santo, mas nós precisamos começar e praticar. No começo pode ter um gosto meio estranho. No começo, irmão, falar, talvez, você que fala assim, às vezes Deus falou, você tem um sonho talvez de ministrar a palavra, de estar aqui em cima do altar, ou de estar numa célula, até porque você não prega só aqui, isso aqui é 10%, 5% do ministério, mas você precisa começar. No começo você pode tremer um pouquinho as pernas, no começo as falas podem tropeçar, mas você precisa começar, porque a prática leva ao aperfeiçoamento em nome de Jesus. Você está comigo? Comece, pratique, cuide de pessoas, faça algo. Jesus tem algo para fazer através da sua vida, e a prática vai te levar rumo à vontade de Deus. Você está comigo? Olha só, quer que eu te prove? Orar. Até parece que a gente começa orando 1 hora. Você mente e eu finjo que estou acreditando. Aquela pessoa que chega, não, eu oro 1 a 2 horas, pastor. Porque não é assim, a gente começa com 2 minutos, 3, 5 minutos, 10, 20, 30, até o momento que a gente não consegue ficar mais pouco tempo, a gente começa a mergulhar mais. Irmão, é prática.
jejum a mesma coisa, leitura da palavra a mesma coisa, as boas obras a mesma coisa, visitar os enfermos, ir no hospital orar a mesma coisa. Você está comigo? É a prática, irmão. É o que Jesus quer trazer sobre a tua vida. Hoje é uma noite de conscientização. Nós precisamos entender que a igreja de Cristo, ela precisa ser edificada. Uma igreja edificada, a igreja que fala sobre todos os assuntos, será se você tem praticado aquilo que você lê na palavra de Deus e que Jesus fala que você deve viver. Que você responda para você mesmo. Que Jesus mude isso no seu interior, em nome de Jesus. Quem ama o rei, pega isso no teu espírito. Quem ama o rei, aprende a amar a missão que ele nos dá. Amém. Volta comigo no texto. 2 Coríntios 8, 10, versículo 11, aí diz o seguinte, isso aqui é, versículo 10, segunda parte, perdão. Desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Olha o segredo. Porque você começa a praticar, você começa a gostar, você começa a querer, você começa a ter vontade. Você está comigo em nome de Jesus? Esse é o segredo. E aí, entra em algo que eu quero falar aqui, para uma geração de pessoas, para uma geração de cristãos, que está se levantando e que precisa entender que aquilo que você começa, aquilo que você pratica, você também precisa terminar, você também precisa concluir. Você sabe qual tem sido o grande problema? O problema é que a gente às vezes até começa até a praticar, mas logo a gente perde o foco. Olha só o que Paulo fala aqui no versículo 11, preste bastante atenção nisso aqui. Ele diz o seguinte: agora porém, completai também o já começado. Agora porém, completai também o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Irmão, isso é muito profundo. A Bíblia, ela é tão atual quanto o jornal, ou bem mais atual que o jornal que saiu hoje, ou que vai sair amanhã cedo, se Deus nos der vida até lá. Completar, terminar. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos sim dar um pontapé, nós precisamos sim praticar, nós precisamos sim ser aperfeiçoados, nós precisamos sim ter vontade, mas irmãos, nós precisamos também ter foco. Precisamos começar as coisas e terminar. Deixa eu te perguntar, quantas coisas você já abandonou? Quantas coisas, quantos ministérios você já deixou? Quantas faculdades você já deixou? Quantos negócios você já parou? Quantas vezes você ia lá naquele lugar orar por pessoas, entregar alimentos, e hoje você não faz mais, você parou, paralisou, não conseguiu concluir, não conseguiu ser constante. Irmão, é tempo de nós começarmos, mas é tempo também de completarmos. Por isso que Paulo fala assim: eu guardei, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus, você precisa ser esse tipo de crente, que termina, que põe a mão no arado e não volta atrás. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um amém. A verdade é essa, irmão, precisamos terminar. Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto: deixa eu te falar algo, está sendo gerado, está sendo transformado, vocês estão praticando, estão tendo vontade, agora vocês precisam concluir. Quantas coisas são deixadas para trás? As pessoas, elas até começam, mas tem uma dificuldade tremenda de terminar. Jesus tem chamado nossa atenção. Tem pessoas que têm um chamado pastoral, tem um chamado para ir para as nações, tem um chamado também para ajudar na política, chamado para servir lá no governo, chamado para servir lá na polícia, tantos outros lugares e tantas esferas. O cristão precisa estar inserido em todas as esferas da sociedade. Jesus nos chamou para isso, para ser luz no meio das trevas. Só que tem hora que a gente está parado, a gente perde o foco. Em nome de Jesus, Eclesiastes 7,8 diz o seguinte, olha só o que diz em Eclesiastes 7,8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Não é se você começa, é se você termina. Começar é bom, é importante, mas você precisa terminar.
comigo em nome de Jesus? Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Eu profetizo que você vai começar e vai terminar o que começou em nome de Jesus. É tempo de parar, porque esse negócio de começar uma coisa e parar, terminar, começar e parar. Pastor, eu estou com você, agora não estou. Agora eu estou fazendo aquilo, agora não estou. Eu estou indo lá, não sei na onde, ajudando, não sei o que, agora não estou. Irmão, é tempo de a gente concluir. Se Jesus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te aperfeiçoar. Você vai praticar, mas também vai terminar aquilo que Ele te chamou para fazer. Paulo, ele não parou enquanto ele não terminou. Paulo sabia o fim da missão. Paulo sabia assim, ó, eu vou parar no dia que eu for levado para a morte. Tem um segredo aí, irmão. Sabe quando que você vai parar de fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer? Sabe quando você vai parar de ser a pessoa que Jesus te chamou para ser? Ou no dia que você for, ou no dia que Ele voltar. Essa é a grande realidade, irmãos. Muita gente chutando o pau da barraca, muita gente abandonando o barco, muita gente, sabe, com grandes promessas, ministérios parados. Porque pararam, porque não concluíram, porque não colocaram na cabeça que Jesus nos chamou para focar. O nosso alvo é Cristo. Você está comigo em nome de Jesus? É tempo de nós terminarmos, é tempo de concluirmos em nome de Jesus. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Sabe o que aquece o meu coração? O que aquece o meu coração no dia de hoje é saber que Jesus, Ele preparou esse momento. É saber que Jesus já tinha esse momento separado para mim e para você. Jesus já tinha preparado esse momento para mim e para você, para que nós fôssemos sacudidos, para que nós fôssemos ajustados. Irmão, não sei o que você precisa começar, eu não sei o que você precisa não só começar, mas praticar. Eu não sei para que Jesus te chamou, para caminhar e fazer com excelência e perfeição, com sabedoria, até que Ele volte ou até que você vá para Ele. Mas eu sei que Jesus te chamou para algo. Jesus te chamou para algo. Nós precisamos responder, corresponder a esse chamado. Corresponda àquilo que Jesus falou com você, querido. Eu quero te convidar a cantar conosco essa canção, em espírito e em verdade, declarando, falando: Deus, eu quero começar, eu quero